Dom Pedro I, Getúlio Vargas, Fernando Henrique Cardoso e agora Bolsonaro. Essas figuras históricas do Brasil tiveram um importante papel na formulação e transformação da administração pública em suas épocas. A doutrina clássica, então, elenca três principais modelos de administração pública que vigeram no Brasil. A primeira delas, o patrimonialismo, a segunda, a burocracia e a terceira, o gerencialismo. Cada um desses modelos tem uma certa equivalência ao sistema econômico em vigor em cada um de seus períodos, que por sua vez também refletiam um jogo de poderes e interesses que estava acontecendo no momento. Ao mesmo tempo, o resultado dos embates entre organizações de trabalhadores, movimentos sociais e as forças de repressão também representam o modelo que acabou vigiando no período. Para entender um pouco melhor, então, a diferença entre esses três principais modelos, é importante a gente trazer um autor, o Max Weber, um alemão que é considerado um dos principais autores dentro da administração e da sociologia também. Max Weber vai trazer, então, um conceito de dominação para explicar que a dominação seria a probabilidade de encontrar obediência dentro de um determinado grupo de pessoas a determinadas regras ou regras gerais, dentro de um certo período de tempo. Ele vai elencar, então, três principais tipos de dominação, que seria a dominação carismática, aquela baseada no líder, naquela figura que tem a capacidade de mobilizar muitos seguidores, pelo carisma e pelas ideias. Um segundo modelo, então, seria a dominação tradicional, baseada nos costumes, daquilo que sempre foi assim, então se perpetua certa dominação a partir do hábito das pessoas, E um terceiro modelo, a dominação racional legal, que é aquela dominação baseada em regras, em leis aplicáveis e cabíveis a todas as pessoas de igual maneira. O primeiro desses modelos, então, o modelo patrimonialista, ele vai ter como as principais características a confusão do público com o privado. A gente vai ter um sistema clientelista, com muito nepotismo dentro dele, A gente vai ver que há uma falta de profissionalização, Os cargos são nomeados por livre iniciativa do soberano, que por sua vez vai prestar alguns serviços como justiça e segurança, mas sob forma muito arbitrária, muito discricionária a partir das ideias e das vontades do soberano. A gente vai ver também uma ausência de uma rede de proteção social. Durante o período do Brasil colônia, então, a gente vai ver dois principais vieses atuando dentro dessa administração pública. Por um lado, Lisboa, emitindo regras e centralizando a partir do seu poder como seria realizada a administração pública, e por outro lado, um viés mais descentralizador, já que os poderes locais estabelecidos aqui dentro do Brasil, e considerando a dificuldade de se emitir uma ordem, uma decisão em Portugal, tendo em vista a distância e toda a dificuldade da comunicação do período, a gente vai ver esses dois viés aí coexistindo. Então, em 1808, com a chegada da coroa no Brasil, a gente vai ver a criação de várias instituições, vários organismos, prédios públicos, para dar conta de abrigar toda a corte que veio para o Brasil. Houve essa aceleração da organização e das instituições do Brasil, o que, em certo sentido, também colaborou para sua independência em 1822, logo ali depois. Já no contexto mundial, a gente vai ter no ano de 1870, então, a implantação do padrão ouro-libra. Como a Inglaterra era a principal potência bélica, militar e política e econômica do momento, ela acabou se prevalecendo e ditando, em certo sentido, as regras do sistema monetário internacional que estava ascendendo, toda aquela comercialização, que era a globalização incipiente, mas já se construindo a partir daquele momento. Esse padrão ouro-libra, que dizia basicamente que deveria ter o lastro de ouro para toda a moeda emitida, ele durou até a Primeira Guerra Mundial, com a necessidade da guerra, de construção de tanques, de munição, de todos os recursos necessários de se ter naquele período. Houve essa quebra, então, desse padrão do ouro com a libra, e essa quebra acabou durando até o final da Segunda Guerra Mundial, quando se tinha uma certa confusão monetária internacional, até pela inexistência de nenhuma potência, nenhum país predominante, hegemônico no período, que ditasse como funcionaria e a interesse de quem funcionaria o sistema monetário internacional.
Já no Brasil, em 1839, então, a gente tem o início da República Velha, né? O Brasil era comandado no período por oligarquias rurais, né? O que demonstrava já, reflete em certo sentido já, né, esse modelo de administração pública existente no período. E temos que lembrar também que a gente estava num contexto de muitas revoluções pelo mundo, né? A gente tem aí a greve geral de 1917, a Revolução Russa, né? Todo um contexto de perspectivas socialistas, né, se colocando aí em contraposição, né, a uma perspectiva mais capitalista. Terminada então a Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro vai passar por um período de recessão até a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o liberalismo teve que se adaptar para uma necessidade que antes não tinha, né? A gente está passando por um momento em que as cidades estão cada vez mais numerosas, novos serviços públicos passam a ter necessidade de ser prestados. Então o Estado não podia ser mais um mero garantidor da ordem, da propriedade privada e do livre comércio. Ele precisava também passar a atuar nessas outras áreas. Então, a partir do Estado, essas necessidades foram ter que ser atendidas nesse período. Bom, então, dentro dessa turbulência do contexto político-social do período, a gente tem também aí, depois da Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, já em 1930 no Brasil, o fim da República Velha, né? E no ano de 1936, então, que na verdade foi em 1938 que foi de fato consumado, a gente tem a criação do DASP, né? Bom, então com a criação do DASP a gente vai ver a passagem do modelo patrimonialista para o modelo burocrático no Brasil, né? Essa passagem não é uma passagem que ocorre do dia para a noite, né? Na verdade, esses modelos coexistiram naquele período e continuam coexistindo até hoje, né? Então, as principais características, né, com a implantação do DASP vai ser uma maior centralização, né, um maior controle da administração pública. E lembrando que ele se baseia no modelo de dominação racional legal do Max Weber, né? Então, a gente tem uma racionalização de processos e métodos, nós temos uma padronização da política de pessoal e de material e a elaboração de uma proposta orçamentária central a partir, né, da União. A gente está vivendo um período em que existe uma migração da população rural para as grandes cidades. Então, com esse aumento da necessidade de vários serviços passarem a ser prestados pelo Estado, a gente vê também a criação do Ministério do Trabalho, vê também o Estado começando a praticar atividades que até então não eram suas, né? Como a criação da Vale do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica Nacional, a criação da Petrobras, também todas estão dentro desse mesmo contexto e desse mesmo período aí do Getúlio Vargas à frente do poder. É importante ressaltar que a mudança de um modelo para o outro da administração pública, o aumento de direitos, uma incidência maior do Estado na atividade social, nada disso é de graça, nada disso é dado pela classe dominante, nada disso foi algo fortuito. Tudo foi resultado de severas, longas e intensas disputas nas ruas, a partir das greves, a partir das revoluções ao redor do mundo, a partir de muita agitação social e muito embate entre forças com interesses contrários. Já no contexto mundial, no ano de 1944, a gente vai ver então os acordos do Bretton Woods, que são uma espécie de marco inicial da política de bem-estar social a nível global. Sob liderança dos Estados Unidos, a gente vai ver então uma série de medidas que acabam favorecendo esse próprio país com a imposição do padrão dólar-ouro, né, que vai confirmar a posição dos Estados Unidos como potência mundial. Nesse sentido, então, ele passa a usar a sua posição predominante para restaurar uma economia mundial aberta, né, unificando em redor dele, né, e dando acesso ilimitado a ele a mercados e matérias-primas. Consolida então assim, a sua posição mundial e restabelece o capitalismo dentro de uma perspectiva de disputa com o comunismo, já dando início aí os primeiros marcos do início da Guerra Fria. No Brasil, em 1945, então, ocorre a redemocratização e uma certa perda da centralização e do poder do DASP nas políticas da administração pública. No governo Juscelino Kubitschek, logo em seguida, a gente vai ver a criação da chamada administração paralela, né? Que era uma busca, através da criação de entidades e órgãos da administração indireta, de se criar novas camadas de poder, de
se desviar das estruturas existentes na época, né? A gente vê então aí um viés já que foge um pouco do modelo burocrático e se retoma a partir dos poderes instituídos nos diferentes locais do Brasil um pouco do modelo patrimonialista. É claro que ele não tinha assumido por completo, mas nesse momento ele acaba se fortalecendo um pouco mais ainda. Em 1952 a gente tem a criação das primeiras escolas de administração pública do Brasil. A EBAP, né, da FGV, dentro de um contexto do nacional desenvolvimentismo, né, a gente tinha a CEPAL, figuras como Guerreiro Ramos, Celso Furtado, Rui Mauro Marini, figuras que tinham essa intenção de construir universidade, construir administração pública a partir dos problemas próprios do Brasil, né, evitando trazer modelos de fora para aplicar aqui sem uma contextualização necessária e sem considerar a realidade nacional da época. Só para se ter uma ideia, o currículo da EBAP possuía nos primeiros 2 anos somente disciplinas de humanas, de filosofia, de sociologia, dentro desse contexto politizado, né, de buscar e pensar os problemas do Brasil a partir da sua própria realidade, né? Porém, ali já na década de 60, essa perspectiva começa a se perder, né, a partir do intercâmbio de diversos professores para algumas universidades, principalmente nos Estados Unidos, onde se estudava a administração a partir de uma lógica diferente, né? Onde imperava então uma visão já replicadora de modelos, né? Uma visão que trazia as teorias prontas e tratava elas como receitas a serem aplicadas no Brasil sem nenhum tipo de redução sociológica, nenhum tipo de contextualização. Então não se problematizava, né? Não estavam diretamente ligadas aos interesses aos problemas nacionais. Bom, entendendo que o neoliberalismo ele tem seus primórdios muito antes do surgimento do termo neoliberal, como é dito hoje, no sentido moderno, no ano de 1944 a gente tem o lançamento da obra O Caminho da Servidão, do Friedrich Hayek, que é um importante trabalho dentro do contexto neoliberal. E já em 1947 também a gente tem a criação da Sociedade de Monte-Pelerin, que é uma espécie de conclave intelectual que reuniu diversos autores dentro dessa linha neoliberal para pensar ideias e elaborar e estudar modelos neoliberais. No ano de 1964, então, a gente tem um golpe militar no Brasil, né? E 3 anos depois, em 67, tem a instituição aí do Decreto-Lei 200, né, que cria vários órgãos da administração direta, já, mostrando desde já, né, um cunho antipopular, né, tentando fugir desse modelo de estado de bem-estar social, que, diga-se de passagem, na América Latina nunca houve, na verdade, um pleno emprego, né, a garantia dos direitos para todos, né. Aqui, então, o estado de bem-estar social nunca existiu, né. De certa forma, a precarização é um termo que talvez nem sirva para nós, porque, na verdade, a gente nunca teve todas as garantias do trabalho, todos os direitos garantidos, né? Esse termo serve muito mais para um contexto europeu, onde se tinha essas garantias mínimas e depois, de um certo período, passou a perder alguns direitos e diminuir, então, essas garantias e direitos do trabalhador. Assim, então, a gente tem um enfraquecimento do sistema, do modelo burocrático, né? Baseado, então, no estado de bem-estar social e o surgimento, então, do modelo gerencialista, né?